Olá, eu sou o professor Maxwell. Estamos com a nossa audioaula de História com o tema A História e o Historiador. Descobrindo a História. Podemos dizer que a história estuda as ações humanas no tempo para entendermos por que nossa realidade, o mundo em que vivemos, é desta maneira. O historiador trabalha como um detetive, fazendo perguntas e pesquisando as respostas. Perguntas sobre o presente. Por que falamos português no Brasil? Pesquisa sobre o passado. O Brasil foi fundado como uma colônia de Portugal. Resposta. O português se tornou a língua oficial. A escrita da história. No século XIX, os historiadores acreditavam que havia uma única verdade para o passado, e seu trabalho era reproduzi-la em seus textos. Hoje em dia, acredita-se que não existe apenas um retrato da história, mas diferentes interpretações sobre ela, feitas com base nos documentos disponíveis para pesquisa. História se dá com análise de documentos, e aí você pode ter uma interpretação A da história ou uma segunda interpretação B da história ou diversas outras interpretações. Para ilustrar isso que foi dito anteriormente, trazemos aqui o texto de Bertold Brecht, intitulado Perguntas de um Operário Letrado. Quem construiu Tebas, a das 7 portas? Nos livros vem o nome dos reis, mas foram os reis que transportaram as pedras? Babilônia tantas vezes destruída, quem outras tantas a reconstruiu? Em que casas de lima dourada moravam seus obreiros? No dia em que ficou pronta a muralha da China, para onde foram seus pedreiros? A grande Roma está cheia de arcos de triunfo. Quem os ergueu? Sobre quem triunfaram os Césares? A tão cantada Bizâncio só tinha palácios para os seus habitantes. Até a legendária Atlântida, na noite em que o mar engoliu, viu afogados gritar por seus escravos. O jovem Alexandre conquistou as Índias sozinho. César venceu os gauleses. Nem sequer tinha um cozinheiro ao seu serviço. Quando a sua armada se afundou, Filipe de Espanha chorou. E ninguém mais chorou. Frederico II ganhou a Guerra dos 7 Anos. Quem mais ganhou? Em cada página uma vitória. Quem cozinhava os festins? Em cada década um grande homem. Quem pagava as despesas? Tantas histórias, quantas perguntas. Perguntas de um operário letrado, de Bertold Brecht. Os tipos de fontes históricas. Os documentos ou fontes são pistas do que ocorreu no passado. Para construir uma narrativa sobre determinado período, é necessário que o pesquisador analise diferentes fontes. A partir delas, faça uma interpretação dos fatos históricos. Fontes históricas são documentos que podem ser materiais ou imateriais. Exemplos de fontes materiais: livros, cartas, fotografias, pinturas, documentos oficiais, monumentos, ferramentas. Tipos de fontes imateriais: músicas, lendas, danças, crenças, línguas, costumes, relatos orais, memórias. O trabalho do arqueólogo. Os vestígios deixados por antigas sociedades compõem sua cultura material. Esses vestígios são encontrados nos chamados sítios arqueológicos. Os arqueólogos utilizam diferentes áreas de conhecimento para tentar estabelecer o que esses objetos podem dizer sobre o mundo de vida de tais grupos humanos. Exemplos de vestígios de uma cultura material: armas, utensílios domésticos, moradias, sinais de fogueiras, cemitérios, esculturas e instrumentos. Agora,
propomos para vocês um desafio de introdução ao estudo da história. São 3 atividades para podermos fixar esse conteúdo trabalhado anteriormente. São 3 questões. A primeira questão, nós trazemos um trecho de Carlos Drummond de Andrade, do poema Mãos Dadas, de 1940. Eis o trecho. O tempo é a minha matéria, o tempo presente, os homens presentes, a vida presente. E aí cabe a nossa reflexão sobre esse trecho. Se o presente é o tempo do poeta, resta ao historiador somente o tempo do passado? Com base nisso, você vai justificar sua resposta procurando discutir as relações entre a história ou o historiador pode estabelecer entre o presente e o passado. Sobre a segunda questão. História é a ciência que, letra A, estuda os acidentes históricos e os geográficos do planeta Terra. Letra B, se fundamenta unicamente nos documentos escritos. Letra C, estuda os acontecimentos do passado dos homens utilizando dos vestígios que a humanidade deixou. Letra D, estuda os acontecimentos presentes para prever o futuro da humanidade. Ou letra E, estuda a causalidade dos fenômenos físicos e sociais com base no empirismo, ou seja, na experiência sensorial. Terceira e última questão, para fecharmos esse desafio. De acordo com os nossos estudos, marque a alternativa que corresponde ao conceito da ciência história. Letra A, estuda as ações do homem no espaço sem se preocupar com o tempo. Letra B, estuda as ações do homem no tempo sem se preocupar com o espaço. Letra C, está relacionado a tudo que o ser humano modifica. Letra D, é toda a tecnologia que o ser humano produz. Ou letra E, estuda as ações do homem no tempo e no espaço. E para encerrarmos a nossa audioaula de história de hoje, trazemos aqui um poema de Bertold Brecht intitulado Elogio à Dialética. A injustiça avança hoje a passo firme. Os tiranos fazem planos para 10.000 anos. O poder apregoa. As coisas continuarão a ser como são. Nenhuma voz além dos que mandam, e em todos os mercados proclamam a exploração. Isto é apenas o meu começo. Mas entre os oprimidos, muito há o que agora dizem. Aquilo que nós queremos nunca mais alcançaremos. Quem ainda está vivo, não diga nunca. O que é seguro não é seguro. As coisas não continuarão a ser como são. Depois de falar os dominantes, falarão os dominados. Quem, pois, ousa dizer nunca? De quem depende que a opressão prossiga? De nós. De quem depende que ela acabe? Também de nós. O que é esmagado, que se levante. O que está perdido, lute. O que sabe ao que se chegou, que há aí o que o retenha, e nunca será. Ainda hoje. Porque os vencidos de hoje são os vencedores de amanhã. Até a próxima, gente!